Bom, galera, vamos lá. Seguinte, nós pensamos nesse workshop para falar um pouco sobre um projeto de drone e a gente colocou um projeto de drone perfeito em engenharia, geologia e meio ambiente por um motivo, né? Nós trabalhamos especificamente nessas três áreas, principalmente nessas três áreas, e a partir dos últimos workshops, da procura de alguns alunos e de alguns clientes que nós temos, e nós já falamos um pouco sobre isso no último workshop, para quem participou, para quem estava aqui deve lembrar, que existem alguns erros, algumas inconsistências nos levantamentos aéreos que parece que se repetem, são padrão para a maioria das pessoas que entram no mercado, mas essa maioria de pessoas que entram no mercado a que eu me refiro são as pessoas que entram sem se preparar um pouco mais, sem procurar um curso, um treinamento, um aperfeiçoamento, tanto no levantamento quanto no processamento, né? A gente conversou um pouco sobre isso no último workshop também, falando que não é só você ter o equipamento e jogar ele ali para cima e ele realizar os levantamentos e no final retornar para você com o resultado que na verdade não é, né? Passa por uma série de coisas. E aí, a partir daí, a gente decidiu, durante essa semana, falar um pouco mais sobre projetos, discutir um pouquinho com vocês, claro, as dúvidas de vocês. Lembrando que isso é um webinário, a gente vai fazer sempre nessa semana, segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 8h30, tá bom? Bom, primeira coisa, workshop online. São 3 passos, nós definimos 3 passos em relação a um projeto de drone perfeito, engenharia, geologia e meio ambiente. Né? Tá bom? Bom, é o seguinte, quem somos, né? Primeira coisa, nós somos a Dronivalk, para quem não conhece. Nós somos uma empresa de cursos e de consultoria também, com foco bem definido, né? E na parte de curso, é levar o conhecimento teórico e prático em alto nível, com gestão da informação pautada em pesquisa e desenvolvimento, sempre focando na informação. E nós fazemos isso nos baseando em 2 pilares, que é a garantia de qualidade e o controle de qualidade que nós temos a partir tanto da criação, do desenvolvimento e da veiculação, tá? Por isso que aqui tem a combinação de garantia de qualidade, que tem por base um processo ou conjunto de processos usado para medir e assegurar a qualidade de um produto. E no caso do controle de qualidade, ele é um processo que visa garantir produtos e serviços que superem as expectativas dos nossos alunos. Por que a gente coloca a superar as expectativas dos nossos alunos, né? Os nossos cursos, nós prezamos por não ser só mais uma empresa que oferece curso, né? Mas é muito forte no DNA da nossa empresa o desenvolvimento pessoal e profissional de cada aluno nosso. Então, realmente, a nossa intenção sempre é superar as expectativas dos nossos alunos. Antes de passar para o nosso primeiro slide, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Tomás, eu sou sócio fundador da Dronivalk. Eu já trabalho na área de geoprocessamento, na área de SIG, há mais de 10 anos. Com drone eu já venho atuando há mais de 6 anos. Na parte de modelagem, mapeamento, sim, aerofotogrametria, sim, um pouco mais, mas na área de modelagem há 6 anos. Modelagem tanto na geologia quanto na engenharia e nos últimos anos também com alguns projetos na área de meio ambiente. Tá? É um prazer ter todos vocês aqui no nosso primeiro workshop dessa semana. Bom, vou passar aqui o nosso primeiro dia. A gente vai falar sobre o planejamento de voo, tá?
Mais uma vez, esse workshop ele vai acontecer entre os dias 13, 15 e 17 de maio, ao vivo, para todos que estiverem aqui. Mas, claro, aquelas pessoas que não possam estar em um desses dias, nos dias posteriores nós vamos sempre realizar o upload desse workshop no YouTube e colocar à disposição de vocês e daquelas pessoas que não possam estar junto conosco ao vivo. É interessante que vocês estejam, porque é muito interessante para a gente ter as perguntas de vocês e poder interagir um pouco mais. Tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre tipos de operação de voo e eu queria a primeira interação, se vocês pudessem. Todos vocês conhecem esses tipos de operação de voo, todas elas. Eu queria saber se alguém conhece, quantas conhece, e para a gente ter uma primeira interação nesse caso aqui, tá? Se vocês quiserem falar, podem digitar aqui. Nossa equipe aqui está pronta para ver o que vocês vão digitar, me passar e a gente conversar um pouco, já que essa é a primeira interação para o curso. Isso é extremamente interessante para mim, tá? Oi, Jamerson. Eu não entendi especificamente o que você colocou, que conhecimento adquirido a partir da cartilha RPAS da ANAC. Mas você conhece todos esses... Ah, entendi, desculpa. Na verdade, o que você está dizendo aqui é que você conhece todos esses tipos de operação de voo, não é isso? Ah, tá bom. Show, show. Você já atuou com mais de um desses tipos de operação ou alguém mais conhece? Alguém mais conhece? E no caso do Jamerson, você já atuou com mais... Você já levantou voo com mais de um tipo desse de operação ou não? Ah, legal, legal, Jamerson. Perfeito. Ok. Bom, quem tiver realizado também ou não, vocês falam que a gente vai vendo aqui, mas a interação do Jamerson já é interessante para a gente. Eu vou continuar para a gente não atrasar muito, tá bom? Bom, como o Jamerson mesmo falou, todos esses tipos de voo, são normas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, e essas operações são definidas normalmente em 6 categorias. Eu acho que alguém mandou mensagem aqui. Só um minuto. Ah, legal, Gabriel. A gente vai tentar esclarecer para vocês, tá bom? Bom, elas são definidas por seis categorias normalmente, né? Primeiro, a operação autônoma, né? A RPA normalmente opera sem intervenção do piloto, ou o piloto normalmente só gerencia os voos, né? Ele faz a programação, a aeronave realiza o planejamento de voo e tem a saída e o retorno para o home point, né? Quando existem voos, caso existam voos em que o piloto ele não possa intervir nem gerenciar,
aqui no Brasil, pelo menos até o momento, para a operação autônoma, 100% autônoma, que eu até esqueci de colocar aqui, desculpa, essa operação totalmente autônoma, ela ainda é proibida no Brasil, né? Pelo menos para nós civis é proibida. Existem algumas discussões em nível militar, né, que não chegam para a gente, a grande maioria, sobre essa questão de operações autônomas, mas para a gente, para a maioria, né, vamos dizer assim, não pode ser realizado nenhuma operação sem intervenção do piloto no gerenciamento desse voo, tá? Essa é a primeira, que é a operação autônoma. A operação em linha divisada, que o Jamerson falou aqui para a gente, por exemplo. Ah, tá bom. O José falou aqui, José Eduardo. Beleza, José, vamos lá, vamos tentar. A operação com linha divisada, que o Jamerson falou aqui para a gente anteriormente, é quando o piloto mantém o contato visual direto com a aeronave, de maneira a gerenciar a missão de voo a qualquer momento. Existem algumas divergências hoje em relação a que distância essa linha divisada pode ser realizada, né? Qual a distância para esse voo em VLOS, né? Que é o primeiro que a gente está vendo aqui, ó, a partir da linha divisada. A seguir, a gente tem a operação em linha divisada visual estendida. Basicamente, é quando o piloto ele não consegue manter o contato visual com a aeronave e necessita de observadores do RPA para manter a segurança do voo. É aí que a gente fala de equipe para a segurança do voo em campo. Aí a gente está falando de aeronave com uma distância do home point acima de 800 ou 1.000 metros. Né? Então, por isso que, para quem já faz solicitação de voo, existe uma opçãozinha na solicitação de voo que fala acerca do contato do piloto com o observador ou observadores, como ele é feito, se é feito via rádio, se é feito via celular, enfim. E aí a gente está falando sobre o EVLOS. Tá? A próxima é a operação além da linha divisada. Deixa eu ver qual foi que o Gabriel falou aqui. A próxima é a operação além da linha divisada, onde o piloto não mantém o contato visual com a aeronave e mesmo que possa dar apoio mesmo que possa contar com o apoio dos observadores. Normalmente, nessa categoria de operação, existem normalmente mais 3 subcategorias, né? Que são denominadas BVLOSA. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, tá? Deixa eu só ver aqui quem pode ser. O Artênio. Artênio, por gentileza, você desliga teu microfone pra gente. Fica ruim pro restante do pessoal. Alguém avisa aí o Artênio, por favor. Ah, foi. Beleza. Show. Valeu, Artênio. Obrigado. Bom, gente, vou continuar aqui sobre o BVLOS, tá? Nessa categoria, né, como eu estava falando para vocês, existem 3 subcategorias dentro dela, que são a BVLOS-A, B e C, né, que são a pilotagem direta, o piloto automático e a pilotagem por waypoint. A gente vai colocar, junto com o workshop de hoje, quando nós formos colocar amanhã no YouTube, um materialzinho de apoio falando um pouco sobre cada uma delas, e aí a gente vai levar um pouco para a prática. Eu só quero trazer para vocês, o que a gente quer trazer para vocês a princípio, são as categorias de voo, aquilo que cada categoria faz,
E onde a gente se enquadra, principalmente, tá? Antes da gente passar para a maioria para os próximos itens, para os nossos próximos slides, tá? Mas em relação, principalmente, a cada categoria, a aplicação e, enfim, a prática toda, a gente vai colocar no materialzinho extra que vai estar amanhã, disponível apenas para quem se inscreveu no webinário, tá? Só quem se inscreveu vai receber esse e-mail para baixar esse material, que normalmente nós colocamos no curso de drone, que a gente tem um curso de drone completo, tá bom? Bom, a próxima operação de voo é o RLOS, que é a operação em linha divisada de rádio, tá? Normalmente é feito entre 2 pontos, apenas pelo rádio. E aí, Gabriel, você que estava falando que tem dificuldade, o José também, né? Gabriel e José, que tem dificuldade ainda em relação a esse conceito, o RLOS, a maioria da utilização no RLOS, até hoje, é utilizado uma estação de pilotagem e um RPA. Um pouco mais antigamente, esses drones, esses RPA, ou esses equipamentos, eles voavam basicamente de maneira mais... Eu vou chamar rudimentar, mas não é rudimentar o nome, tá? Só que eu estou lembrando agora de rudimentar. Mas aí existia uma estação, é tipo um cockpit, em que o piloto entrava e conseguia pilotar a aeronave a partir dele. Então, você precisa de uma estação de pilotagem, tá? Você precisa do RPA, e aí você precisaria de pontos de rádio ao longo do terreno que ia ser mapeado, beleza? Existem algumas adequações hoje em dia para esse tipo de voo, operação em linha divisada de rádio, mas efetivamente o que nós utilizamos, né? O que nós utilizamos é uma operação normalmente em VLOS. O máximo que a gente pode utilizar hoje, principalmente com quadricópteros, esses mais simples, são o EVLOS, que é a operação em linha divisada, que ela é estendida, tá? Mas nem todas as solicitações são aceitas pelo departamento, beleza? Aqui no RLOS, por exemplo, a gente está falando de uma operação muito maior, você tem uma logística muito maior para realizar esses voos. E aí a gente tem a operação além da linha divisada de rádio, que é o BRLOS. Quando você tem um alvo muito distante ou uma área muito grande para realizar esses voos, muito além do que são utilizados, por exemplo, hoje o Batmap ou outro tipo de drone de asa fixa, com uma estação, com auxílio de uma estação e antenas repetidoras, claro, porque você tem que ter troca de informações da sua estação com seu equipamento em voo. Aí a gente utilizaria, na verdade, uma operação com linha divisada de rádio que chama BRLOS. Bom, normalmente, para os trabalhos que nós fazemos, para aquilo que nós utilizamos e que somos autorizados a realizar em voos, a maioria de nós, empresas e consultores na área, não utilizamos o RLOS e o BRLOS, tá? Como eu falei, normalmente as autorizações de voos concedidas são do VLOS e do EVLOS, beleza? Mais informações, como eu falei para vocês, a gente vai ter um materialzinho que vai para vocês, e as dúvidas que ficarem dos materiais vocês podem colocar no YouTube a partir de amanhã, que a gente
conversa melhorzinho. Beleza? Bom, é o seguinte, galera. É, na, na, na sequência, a gente vai falar um pouco dos parâmetros para a realização de um planejamento de voo e falar um pouco sobre a área a ser coberta e a altura de voo, que vem falar um pouco acerca do GSD, tá? Eu sei que muitos de vocês já trabalham na área, alguns estão começando, alguns já estão no mercado há um tempo bem maior, mas a gente traz, são informações que são teoricamente é, 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 são, como é que é o nome? São informações básicas, são informações simples, mas algumas informações, algumas dúvidas que podem ainda surgir, mesmo com vocês já conhecendo, a gente pode esclarecer a partir desses webinários e desse webinário especificamente que a gente está trazendo para vocês, falando passo a passo para resultar lá no final, no processamento, onde a gente vai ver o resultado de tudo isso que a gente vai falar aqui, né? Erros, acertos, GSD, aprimoramento, otimização, né? Mas para isso a gente tem que falar, por exemplo, do plano de voo. Bom, isso, claro, como eu falei, é base para realizar voos, mas o sucesso das missões de mapeamentos com os nossos RPAs, ele começa com a definição do plano de voo, né? Que eu falei para vocês que é um plano de voo adequado para cada objeto de interesse que se pretende mapear. Mas esse desempenho dos trabalhos envolve inúmeras possibilidades de combinações de altura de voo. A gente sabe, não não é raro a gente ter informações ou pessoas chegarem até nós com muitos erros a partir principalmente de altura de voo e de velocidade de aeronave, né? Então, tipo, coisas como combinações de altura de voo, velocidade de cruzeiro do RPA, configuração das câmeras, luminosidade do dia, características do ambiente a ser mapeado, e overlap lateral e longitudinal das linhas de sobrevoo são as coisas que mais levam a acertos e a erros. E aí a gente trouxe para vocês, aqui do lado esquerdo, por exemplo, um dado onde aqui no Pixurdi, eu não sei se todos conhecem, acredito que sim. Se não conhecem, a gente depois pode falar um pouco mais. Mas aqui no Pixurdi a gente trouxe na mesma altura, no mesmo lugar, dois planejamentos de voos que aparentemente cobrem uma área muito menor, que tem a mesma velocidade de voo. O ângulo ele diverge em 10 graus, mas porque tem um tipo de mapeamento específico, e o overlap é o mesmo. Frontal e lateral de 80%, ele diverge um pouco, o lateral, naturalmente, mas basicamente a gente tem, por exemplo, aqui 1,38 centímetros por pixel para um mapeamento de cima em uma área de 161 por 141 metros. E no mesmo local, com a mesma altura de 50 metros, com um GSD de 1,36 centímetros por pixel, nós temos um mapeamento de uma área, por exemplo, de 237 por 205 metros. Aí vem uma dúvida acerca do mapeamento. Uma dúvida que normalmente... Espera aí que eu acho que alguém entrou mais uma vez e... Oi, Pedro. Opa, Pedro, você pode desligar seu microfone, por gentileza, que eu acho que atrapalha o restante da galera. Por favor. Valeu, valeu, valeu. Então, galera, muita gente
ainda se confunde, ainda tem dúvidas acerca desses tipos de mapeamentos, onde fazer, como fazer, qual o resultado. E existe um grande quê para esse tipo de mapeamento, por exemplo, quando você vai realizar para planejamento urbano, ou para IPTU, ou para outros tipos de mapeamentos que não são, por exemplo, em 3 dimensões, como esse mapeamento aqui de cima, que nós utilizamos padrão no Pix4D para mapeamento em estruturas 3D, e o de baixo, que são os mapeamentos mais comuns do software. Então, existe alguma dúvida de vocês acerca da altura de voo, do GSD, da velocidade do equipamento, do ângulo, do overlap, da área de cobertura, enfim, de tipos de mapeamento para isso? Falem aí, por gentileza. Vamos lá, galera. Se tiverem dúvidas, é só falar. Quem nunca... Se existe alguém aqui que nunca mexeu com Pix4D, se tem alguma dúvida, enfim, podem mandar qualquer tipo de dúvida que, se a gente puder ajudar, claro, a gente vai ajudar vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Cara, Jamerson, isso é muito legal, essa tua pergunta, velho. Muito legal mesmo, mesmo, mesmo. É o seguinte, o Jamerson perguntou coisas aqui que são muito interessantes. Isso é muito legal, Jamerson. Olha só. Com relação à velocidade, o mais indicado quando você tem áreas muito homogêneas na parte ambiental, ou se você quer realizar, por exemplo, um mapeamento para modelagem 3D, seja na mineração, seja afloramento, seja estrutura de colapsos, desculpa, o mais indicado é você voar no máximo entre 4 e 5 metros por segundo. Isso em uma altura de voo de 50 metros. Normalmente, se você for voar isso em um mapeamento em 3D, se forem para estruturas em 3 dimensões, pós-processado, isso vai resultar para você em algo abaixo, muito abaixo de 1 centímetro. Muito abaixo de 1 centímetro. Porque aí entra o seu outro ponto, que diz respeito à distância focal, para garantir o foco uniforme em todo o mapeamento. Por exemplo, se não tiver quebras em altura, que sejam tão grandes como numa mineração, por exemplo, o que normalmente nós fazemos quando nós vamos para campo é sempre colocar um tempinho a mais. Espera aí. Gente, alguém que está aí com o microfone aberto, fechem, por favor. O que nós fazemos quando nós vamos para campo, alguma consultoria, é adicionar um tempo a mais para que nós possamos fazer um mapeamento a uma altura bem maior do que aquela que nós planejamos, para saber como é que se comporta aquele terreno, para que a gente não vá com SRTM, por exemplo. E aí, posterior a isso, às vezes até em campo mesmo, a gente processa em baixa. Então, o que nós fazemos é isso. Quando a gente tem, por exemplo, isso para todos, Jamerson, mas para todos também, naturalmente. Quando nós temos uma situação como numa mineração, em que a gente tem as bancadas, por exemplo, nós fazemos um conjunto de levantamentos para o mesmo alvo. Por exemplo, eu faço um levantamento numa bancada a 20 metros do alvo. Depois eu vou descendo bancada e fazendo a 20 metros, se esse for o foco. Quando nós temos só duas, se existir uma quebra muito grande em relação a 2 alturas específicas, nós fazemos 2 levantamentos da área inteira. E agora sim, Jamerson, e para todos também, naturalmente. Se eu vou realizar um levantamento, seja para modelagem, seja para topografia, seja para a área de meio ambiente, enfim. Bom, continuando aqui, galera, desculpa aí. Mas quando nós realizamos esse tipo de levantamento,
Jamerson, nós não divergimos muito da altura. Por exemplo, nós não realizamos um levantamento a 80, 100 metros e, posteriormente, levantamos a 50. É uma diferença muito grande, em relação aos resultados que ele apresenta no pós-processamento. E mesmo que a gente adicione pontos de controle e pontos de cheque com GPS geodésico, a gente vai ter um deslocamento focal muito grande, como você falou aqui, para garantir um foco uniforme em todo o mapeamento. Então, a primeira coisa, se nós temos uma variação de altura em até 20 metros, normalmente, em 5 metros por segundo, a gente consegue não ter o efeito de arrastamento, que eu esqueci agora o nome, mas que a gente tem no último webinário. Você pode até conferir depois, no último webinário a gente tem isso. Se a gente tem uma relação de alvos muito próximos, eu faço vários levantamentos, depois eu audito todas as imagens que nós temos para que nós tenhamos alturas parecidas de voo. Se é 20 metros, se é 30 metros, se é 50 metros, eu faço essa relação. Primeiro, do meu ponto inicial, eu levanto a 50 metros. Segundo, do meu ponto inicial, eu levanto a 50 metros. Terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente, na área escolhida para voo. E no pós-processamento eu vou retirar todas as imagens que estão próximas, porque naturalmente, se eu estou levantando a 50 metros e eu tenho bancadas mais próximas, eu vou ter uma proximidade maior naturalmente, né? Então, isso que você falou, por exemplo, da distância focal, para garantir o foco uniforme, ela é garantida por uma auditoria do analista, da pessoa que realizou as imagens. Isso é trabalho demais? Não. Na verdade, isso poupa trabalho demais posteriormente. A gente até apresenta no último webinário uma área, acho que foi no último webinário que a gente falou sobre uma mineração, né? A gente apresenta uma mineração que nós fizemos o voo normal para realizar alguns cálculos, um cálculo de reservas dessa pedreira, e depois nós realizamos um voo a gente se baseou numa possibilidade de erro a uma altura só, a uma altura específica, onde o RPA ele tem uma velocidade específica para o alvo, mas quando ele vai para a bancada de cima, naturalmente, há um efeito de arrastamento, principalmente por causa da velocidade do RPA em relação ao alvo. Então, eu não sei se ficou muito claro, porque eu falei muita coisa, mas se ficou claro, você me fala aí. E se não ficou, você pode falar onde não ficou claro que eu falo aqui, beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre isso também, gente? Bom, eu vou passar aqui, tá bom? Se tiver dúvida, vocês mandarem, depois a gente volta aqui e fala um pouquinho mais. Isso a gente vai ver na última parte do webinário na sexta-feira, certeza, Jamerson. A gente vai mostrar como fazer e como retirar alguns erros que são inerentes a esses tipos de mapeamento. Tá bom? Valeu. Que isso? Qualquer coisa é só falar aí. Bom, agora a gente vai falar sobre faixas de sobreposição, ou overlap, né? Normalmente, na construção dessas ortofotos, são necessárias que as imagens aéreas sejam captadas com uma determinada sobreposição, né? Existe uma sobreposição padrão, que a gente sabe que é de 65% aproximadamente. Essa sobreposição de fotos obtidas em um local permite que o algoritmo que é usado pelo software, né, o SIFT, a gente falou um pouco isso no workshop passado, esse software de processamento de imagens encontre automaticamente milhares de pontos em comuns entre as imagens ou sequências. A gente sabe que isso não é mágica, né? Ele utiliza uma linha chamada linha epipolar, onde ela vai procurar informações entre várias imagens e às vezes existem até imagens onde esse algoritmo não consegue encontrar pontos homólogos, né? Essa linha epipolar não consegue encontrar pontos homólogos entre uma e outra imagem. Cada ponto em comum encontrado em uma imagem é chamado de ponto-chave, né? E quando os dois pontos-chave em imagens diferentes são os mesmos, passam a ser denominados pontos-chave correspondentes.
Cada grupo de pontos-chave adequadamente são combinados para gerar um mapeamento em 3 dimensões. Basicamente, tudo que a gente faz, mesmo que eu esteja falando em modelagem 3D, etc., mas tudo que a gente faz em relação ao levantamento vai gerar informações para a gente em 3 dimensões, né? Só que a gente tem que ter um certo critério para realizar a curadoria desses dados, né? Se esses dados têm realmente uma resolução espacial boa, se dentro do campo de visão da nossa lente a gente tem uma leitura ideal para dizer que para informar que aquela profundidade, aquela altitude, principalmente gerando isso a partir de pontos de controle e pontos de check posteriormente, beleza? Quando há alta sobreposição entre 2 imagens, vai criar essa área comum, que nós já sabemos, que essa área comum vai ser capturada e vai gerar ainda mais pontos para essa área. Então, basicamente, o que eu estou falando é que quanto maior a sobreposição, por exemplo, o overlap aqui desse planejamento que eu fiz está de 80%. Isso significa dizer que muito da imagem anterior ou das próximas 3 imagens vão estar associadas. Então, quanto maior o número de imagens para essa área correspondente, maior o número de pontos-chave que a gente utiliza como nuvem de pontos esparsa ou que a gente chama de nuvem de pontos densa também, né? O Dense Point Cloud. Então, a regra principal aqui é manter a alta sobreposição entre as imagens. Então, o que a gente tem que sempre se preparar antes de ir para campo? Normalmente, para os nossos alunos, a gente sempre indica pelo menos 3 baterias para ir para campo e um carregador. Esse carregador pode ser um veicular. Existem pessoas que dizem que não é bom, porque vicia a bateria, etc. E tem pessoas que, por isso, utilizam um inversor. Algumas lojas vendem como conversor. Ele tem uma entrada de 12 volts, que é aquela entrada do carro, e a saída é de 220 ou de 110, dependendo da localização que vocês estejam, certo? Então, vocês podem levar. Normalmente, no mapeamento, ela fica entre 1,5 bateria para 1 bateria. E aí a gente sempre tem como realizar a troca e continuar o voo com uma sobreposição muito maior. Isso vai garantir que você vai ter menos problemas no processamento de imagens. Não é só isso, né? Como o Jamerson falou aqui, existem outros fatores, que é a distância focal, a distância do equipamento, a área que vai ser coberta, o efeito de arrastamento. Na verdade, é uma série de fatores que vai gerar o produto perfeito, né? Por assim dizer. Mas passa por isso. A sobreposição pode ser longitudinal dentro da linha de voo e lateral, que são entre as linhas de voo. No mínimo, o plano deve conter um overlap longitudinal de 70 e lateral de 60. Isso é um padrão. No entanto, cada situação demanda normalmente um ajuste específico. Bom, eu vou falar por nós. Nós só realizamos mapeamentos, no mínimo, com 80% de overlap. A gente já teve muito problema em mapeamentos logo no início com um overlap inferior a esse. Tá? A gente tem que lembrar que nós temos um ângulo de cambagem específica ideal para esses drones que nós utilizamos e que, às vezes, quando a gente também não leva em consideração velocidade de vento e algumas outras situações que são teoricamente ideais para voo do drone, a gente tem um ângulo de cambagem muito maior e, querendo ou não, a gente pode ter alguma falha na aquisição de imagens devido a isso. Beleza? Alguma pergunta, galera? Não se acanhe, o Jamerson deixa vocês perguntarem. Não, Jamerson. O pessoal aqui não sabe falar abaixo, não. É o seguinte, pedi para falar para vocês que o João Marcos postou aqui no status dele, que está assistindo no story, está assistindo nosso webinário. Vocês podem aproveitar e postar também, viu? Tô brincando.
Bom, Jamerson, acho que o pessoal não... Ah, peraí, vamos ver. Gabriel está digitando aqui. Vamos ver o Gabriel. Gente, fiquem por aí que o próximo slide vai ser uma oportunidade para quem quer entrar no nosso curso que tem inscrições, que as inscrições acabam amanhã, tá? Fiquem por aí que o próximo slide é bônus. Sim, Gabriel, essa variação ela é corrigida sim. Existe uma relação de ângulo de cambagem para aeronaves antes dos RPAs, antes dos drones, e existe uma variação agora com os RPAs. Por isso que o SIFT ele leva em consideração ângulo de cambagem, altitude, ele é invariante a algumas outras coisas que no momento realmente eu não me lembro. Desculpem, mas não me lembro, mas depois eu trago essa informação para vocês. Mas ele é corrigido totalmente pelo SIFT. Agora, se você tem uma velocidade de vento muito alta, pode ser que uma imagem ou outra ela possa ser afetada. Isso pode acontecer. E é isso que, na hora do voo, você tem que decidir em relação tanto à velocidade, tá, do voo, mas tem que ter também as informações de velocidade do vento. Existem aplicativos para isso, né? Existem aplicativos para ver velocidade do vento e decidir se é interessante sim a aeronave ir. Mas isso é incomum. Isso é incomum, Gabriel. Normalmente, sim. Normalmente, sim. Beleza? Show, Daniel. Bom, Daniel, para levantamentos topográficos, planialtimétricos, normalmente nós utilizamos variando entre 80% e 85%. Eu gosto de levantar, se isso não atrapalha o rumo dos levantamentos em si, eu costumo gostar de levantar acima de 80%, ou no mínimo 80%. Porque, embora nós tenhamos uma nuvem de pontos e com isso uma quantidade de informações muito grandes, muitas vezes, se você não estiver utilizando o apoio de GPS geodésico para realizar alguns levantamentos ou não utilizar uma quantidade de pontos muito... Se a quantidade de pontos do GPS geodésico for muito esparsa e você não tiver uma área mapeada muito boa, muito densa, podem haver alguns errinhos. Bem pequenos, mas podem haver sim, sabe? Então, geralmente eu indico 80% de sobreposição. Claro que isso vai acabar trazendo para a gente sempre uma nuvem de pontos muito densa. Eu estou falando, a gente tem levantamentos aqui de uns projetos que a gente tem em alguns estados que geram para a gente, por exemplo, acima de 600 milhões de pontos. E isso, embora você tenha uma boa máquina, pode ser que ela sofra também para processar. Mas é muito mais interessante que você não volte, que não aconteça nada para voltar, do que você tem que voltar a campo. Beleza? Respondido? Bom, Daniel, essa pergunta é muito legal, porque veja só, uma altura de voo ideal para levantamentos topográficos, se for uma área tipo loteamento, esses tipos de áreas menores, vamos dizer assim, normalmente nós aconselhamos a levantar entre 50 e 70 metros. 70 metros você vai ter uma quantidade de informações interessantíssimas do terreno no visível, né? Como a gente tem uma câmera que vai que vai mostrar para a gente informações a partir do que ela vê, da abertura dela, até 70 metros é interessantíssimo.
Se você for fazer levantamento um pouco maior, de vários hectares, de 1.000 hectares, aí a gente aconselha você a trabalhar entre 20 e 120, desculpa, em 20, ó, entre 100 e 120 metros, tá? Só que aí a gente aconselha, lembrando que é uma velocidade no máximo de 5 metros por segundo, tá? Você vai cobrir uma grande área, vai ter uma resolução razoável, porque aí você vai ter uma resolução entre 3 e 4, no máximo 4,5 centímetros por pixel, e aí você tem que naturalmente utilizar os pontos de apoio que nós utilizamos normalmente com o GPS geodésico e fazer os pontos de apoio e os pontos de check. Bom, com relação à altura do voo, Gabriel fez uma pergunta aqui. Em relação à altura do voo, o drone sabe a sua própria altura em relação ao solo por sonar ou pelo DEM anteriormente baixado. Gabriel, eu vou logo, como ninguém se atreveu a responder aí a pergunta bônus, o drone ele utiliza as informações que ele tem do próprio equipamento para levar informação, para trocar informação interna e externa, né? Ele tem alguns obstáculos, infravermelho para obstáculo, desvio de obstáculo, né? E existem sonares e o que a gente chama de visão, que são câmeras que estão abaixo dele. Ele trabalha com esse conjunto mais o gimbal para definir a altitude dele em relação ao solo, tá? Então ele não vai se basear no DEM. O DEM anterior, na verdade, é para que para que eu faço isso, para que eu possa planejar o meu voo melhor. Então, se eu tenho um mapeamento de alta definição, onde eu vou voar abaixo de 50 metros, às vezes abaixo de 30 metros, eu faço um voo muito maior para que eu tenha informação do terreno e, posteriormente, eu faço esse voo menor, certo? Na verdade, esse DEM que eu estou falando é para mim. Bom, a altura do drone em operação, ele varia entre 1 até 5 centímetros. Isso vai depender da velocidade do vento, o quanto de vento ele está tendo que vencer para obter aquela informação. Então, isso é diretamente ligado a isso, beleza? Mas, normalmente, 1 ou menor que 1 centímetro. Deixa eu responder essa última aqui do Daniel. Daniel, 300 metros, para esse tipo de câmera, com esse tipo de abertura, eu acredito, eu acho que a pessoa estaria trabalhando com um nível de imprecisão muito grande. Inclusive, 300 metros, você só pode voar com uma licença específica Você tem que solicitar o seu voo e, dependendo do lugar onde você vai voar, você ainda precisa de uma licença extra para voar 300 metros, porque é a altitude, por exemplo, de pequenos e até médios aviões. Então, a gente está falando de aviões, por exemplo, que carregam até 50 pessoas. Então, isso é um pouco mais complicado, já entra num pouco de legislação e realmente leva algumas informações que a gente tem dentro de um curso específico para isso. Mas acho que não é o tipo de câmera, pode ser feito, não é o tipo de câmera. Pessoalmente, isso é uma visão pessoal minha, profissional, mas pessoal minha.
e você precisa de uma autorização para voo, na verdade, acima de 120, né? E a gente tem alguns tetos. O último teto é 120 e, para isso, você precisa de uma autorização extra. Show, beleza. Galera, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. É muito legal trocar uma ideia sobre. Muito obrigado, Jamerson. Infelizmente, você colocou realmente 4 minutos depois dos 5. Olha, esse treinamento que a gente está encerrando ontem, ou amanhã é muito legal. Quem tiver interesse, realmente vai ficar aberto até o final da noite de amanhã e depois, quando nós voltarmos com outra turma, ele vai custar o dobro desse valor, porque a gente só fez exceção para essa turma mesmo. Obrigado a todos. Obrigado, Jamerson, Daniel. Quarta-feira a gente se encontra mais uma vez, a gente vai falar sobre coisas muito interessantes e na sexta a gente vai terminar isso aí. Beleza? Um abraço, galera. Boa noite e até quarta-feira. Obrigadão, viu? Qualquer coisa pode colocar lá no grupo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.